Bom, continuando aqui as nossas videoaulas, nós vamos falar um pouco sobre a viabilidade econômica financeira no desenvolvimento de um produto. Basicamente, eu vou apresentar três opções aqui, né? A primeira seria o payback simples, né? Que ninguém faz, né? Significa o retorno sem considerar o custo do dinheiro ao longo do tempo, ou seja, como se você considerasse durante N períodos sem o custo financeiro. Então, isso basicamente ninguém faz, é hipotético, mas a nível apenas de informação, né? O outro, que seria, esse é o payback simples. O outro seria o payback descontado, que aí sim, verificando o valor do dinheiro ao longo do tempo, né? Então, você tem todo o seu fluxo de caixa ao longo de um período, você calcula, né? Você pode fazer pelo cálculo do valor atual do projeto e vai verificar o valor atual, o valor presente líquido, né? Se ele é maior que zero, então você tem o projeto aprovado, né? Se ele é menor que zero, aí você teria o projeto, evidentemente, recusado. Então, seria aí, no caso, pelo o valor presente líquido, né? E você tem uma outra opção, que seria a taxa interna de retorno, você calcular a taxa interna de retorno do teu processo de desenvolvimento do produto e verificar se essa taxa interna de retorno ela é maior que a taxa mínima, a taxa sendo aplicada, ou muitas vezes, e essa taxa pode ser a nível de mercado, ou muitas vezes pode ser fornecida até por acionistas, né, que desejam, de uma certa maneira, investir em todo um processo. Esses são os três, né? Fiz aqui um resumo para você tomar a decisão, né? Basicamente no seu fluxo de caixa. Payback simples, que é não considerar o valor do custo do dinheiro ao longo do tempo, né? Você verifica ao longo de um período sem o custo financeiro, sem a taxa de juros, o valor presente líquido ou pelo valor atual, né? Sendo que o valor futuro significa o valor presente líquido ou o valor atual, tanto faz, 1 mais i elevado à enésima potência. Calcula o valor atual de um projeto e vai verificar se ele é positivo ou não. E pela taxa interna de retorno, ok? Agora nós vamos, mais uma vez aqui, opa, deixa eu fechar aqui, compartilhar a segunda parte. Seria, deixar um pouquinho aqui, né, o planejamento estratégico de produtos, dos produtos. Então, o que é importante aqui, né? O pipeline. O que é o pipeline? Seria, basicamente, a minha árvore no processo de desenvolvimento de produto, né? Ou seja, você tem vários produtos sendo alimentados em diversas fases e, naturalmente, ele é um funil, gente. Por quê? Porque, muitas vezes, alguns processos de desenvolvimento de produto eles podem ser descontinuados, né? Na minha experiência em empresas, nós tínhamos um comitê chamado Comitê Produto. Esse comitê se reunia normalmente a cada 60 dias para fazer uma análise desse pipeline. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui. Então, você tem, por exemplo, primeira parte de prospecção, ou seja, você faz uma leitura inicial se aquele processo, se aquele produto é interessante, ou seja, se ele tem uma validação, se ele é interessante comercialmente, se o custo dele é atrativo, se você vai ter um bom retorno, né? Passado a parte de prospecção, vai-se para uma análise mais... a gente costuma dizer que a prospecção são as ideias iniciais sendo colocadas no papel. Você tem a análise de viabilidade técnica e econômica, onde aí você vai analisar realmente, bom, eu tenho uma estimativa de custo, ele é interessante, ele me dá um bom retorno, ele tecnicamente é possível, ele é viável, ele tem uma probabilidade de sucesso técnico alta, né? Basicamente, aqui se avalia a probabilidade de sucesso técnico e a probabilidade de sucesso comercial.
Depois disso, você tem a pilotagem em laboratório, onde você vai desenvolver o teu protótipo, né? Isso para todos os processos, todos os produtos de desenvolvimento. Depois você tem a parte de industrialização e, posteriormente, vendas e marketing. Então, aqui eu dividi em 5 etapas, né? Eu vou dar um exemplo real aqui, que eu tenho... o material de vocês é um dos poucos slides que não consta, até por uma questão de ética, né? Que é um pipe de quando eu trabalhava no grupo Rodia Solve, né? Naturalmente, tive autorização deles para que pudesse colocar isso para vocês. Então, vocês têm aqui a fase de ideias, você tem os projetos nas diversas fases, fase 1, 2, 3, 4 e 5. E aqui, a cada reunião, que, como eu disse, acontecia num prazo entre aproximadamente 60 dias no comitê produto, quem que compunha esse comitê produto? Eram todo o staff que participava direta ou algumas vezes até indiretamente no processo de desenvolvimento de produto. E você tem aqui os vários projetos. Ruptura seria projetos totalmente novos, incremental, processos de desenvolvimento de produto, na qual são feitas alterações para que você consiga uma melhor atratividade no mercado. A única diferença aqui é que, ao invés de retângulos, com o tempo, foram usados círculos. E esses círculos, os diâmetros desses círculos, representavam a margem de contribuição do produto esperada, estimada. Então, você batia o olho em, por exemplo, você tem o projeto 2 e o projeto 20 aqui. Então, o projeto 2, aqui até ele aparece um pouco em escala, mas depois foi mudado para círculo, ao invés de retângulo. Então, você tem no projeto 2 um diâmetro hipotético de 2 e no projeto 20 um diâmetro hipotético de 5. Bem maior o diâmetro do círculo. Significa que esse processo, que esse produto, ele vai me dar um retorno estimado, esperado, maior que o segundo. E assim sucessivamente. Então, você batia o olho, você sabia em que fase cada processo de desenvolvimento ele se encontrava e uma estimativa atualizada do retorno aguardado. Bom, aqui você tem as fontes primárias, né, no processo de desenvolvimento do produto e as fontes secundárias. Fontes primárias, no caso, são as pesquisas, que eu já falei, pesquisa qualitativa e quantitativa, né, os experimentos, né, e você tem aqui as fontes secundárias, são os registros, dados publicados de uso comum, dados de marketing, né, e isso tudo para atender às necessidades dos consumidores e verificar sempre com a inteligência de mercado o posicionamento da concorrência. Um pouquinho mais adiante. Bom, aqui um pouquinho de margem de contribuição, um conceito que eu falei bastante, né? Margem. Margem é aquilo que sobra. Contribuição, que ele contribui para que eu possa pagar meus custos fixos e fazer uma estimativa do meu lucro. A gente diz que a margem de contribuição é o preço de venda, é tudo que está relacionado com a venda, menos os custos que essa venda, que eu tive em função dessa venda. Quais são esses custos? Seriam, basicamente, os custos, esses custos variáveis, seriam os custos de aquisições de matérias-primas, insumo e as despesas variáveis em relação a essa venda. Despesas com comissões, com impostos e etc. Né? Então, a gente diz aqui, nós usávamos muito o termo margem de contribuição, que era uma forma da gente avaliar quanto que aquele teu processo de desenvolvimento de produto ele pode dar de retorno. Então, aqui vocês têm alguns exemplos, né, de gráficos na qual nós estimávamos informações, e aqui um gráfico que o Rosenfeld ele dá, que ele diz retorno, né, ou seja, retorno estimado e a probabilidade de sucesso técnico. Então, vocês têm aqui alguns processos, alguns tipos de produto que eles têm alta probabilidade de sucesso técnico, né? Mas um retorno não tão grande mais, eles chamam de pão com manteiga, ou seja, são produtos que normalmente a empresa ainda, muitas vezes, ela continua com esses produtos porque eles servem, muitas vezes, para amortizar os custos fixos.
E muitas vezes são produtos em que o mercado ainda já se acostumou a comprar e a empresa ainda acha interessante continuar com esses tipos de produto. Você tem, claro, alguns produtos que têm baixo retorno e baixa probabilidade de sucesso técnico. Claro que isso aqui não deve ser considerado, porque a gente chama de elefantes brancos, né? Ou seja, não te dá retorno e também não tem sucesso técnico. Então, não cabe aqui. Você tem aqueles que têm possibilidade de um alto retorno, mas ainda uma probabilidade de sucesso técnico mais baixa. Ele costuma chamar aqui de ostras, até porque a ostra, ela muito bem trabalhada, ela pode fornecer a pérola. Né? Então, são produtos nas quais a empresa ela pode trabalhar, aumentar essa probabilidade de sucesso técnico, para que depois, posteriormente, ela consiga ter o retorno esperado. E você tem as pérolas, claro, que são produtos as quais você tem um bom retorno e uma alta probabilidade de sucesso técnico. Eu fiz aqui um gráfico, eu vou até girar, né? Então, a gente... a gente costumava colocar isso muitas vezes de uma outra forma também. Então, por exemplo, você tem alguns tipos de produtos, né? Pode ser produtos concorrentes, pode ser produtos até inclusive da mesma empresa, enfim. Por exemplo, se vocês pegarem o produto A, né, de uma empresa, de uma determinada empresa, vamos analisar aqui por empresa. Então, ele tem uma participação no mercado alta e o mercado está em crescimento. Então, é muito interessante esse produto. Você tem os produtos, né? Por exemplo, os aqui D e E, por exemplo. Né? O que eles têm aqui eles têm uma baixa participação no mercado, mas o mercado está crescendo. Então, eu tenho que trabalhar esses produtos para que eu aumente meu market share, ou seja, aumente, melhore minha participação no mercado. Por quê? Porque simplesmente o mercado está crescendo e são produtos que eu tenho até uma margem de contribuição. Naturalmente, quanto maior o diâmetro do círculo, maior a margem de contribuição. Então, você tem aqui produtos em que o mercado ele não está crescendo, está aqui, né? E eu tenho uma alta participação no mercado. Então, aqui realmente começa, é um produto que naturalmente me dá uma boa rentabilidade pelo diâmetro do círculo, mas que o mercado realmente está um pouco estagnado. Então, aqui é um ponto de interrogação. Eu tenho que analisar bem esse mercado. Será que é um momento passageiro? Será que é um mercado que daqui por diante ele vai ter uma retomada? Quer dizer, aqui é um ponto de análise. E você tem o produto que eu tenho baixa participação no mercado e o mercado realmente não cresce. E aqui, naturalmente, é um produto que muitas vezes pode ser até descontinuado. Né? Então, você tem aqui o Rosenfeld, vou girar aqui o contrário. Girar de novo. Você tem aqui uma forma que o Rosenfeld ele dá pesos, né, a diversas fases, e eu fiz aqui de uma maneira que eu acho mais interessante para explicar melhor para vocês, que eu vou girar de novo, esse gráfico aqui. O que ele diz? Isso é uma maneira que a gente faz muitas vezes para você selecionar alguns projetos nas fases iniciais. Então, por exemplo, eu fiz uma reunião, fiz um brainstorming e o meu staff fez... eu tive 25 propostas de processo de desenvolvimento de produto. Mas eu quero, dessas 25, eu quero selecionar umas 5 ou 6, por exemplo. Apenas um exemplo. Então, o que eu faço? Claro, gente, isso aqui é muito mais, às vezes, qualitativo, quantitativo, mas depende muito da experiência da equipe que está analisando. Então, por isso que eu digo que isso se usa para uma triagem inicial. Então, por exemplo, eu tenho um produto que ele tem
um peso 2, peso de 1, 2 e 3 para o mercado, tem um peso 2, né, o produto A. Ele tem para o mercado um peso 2, né? A margem de contribuição 3 e a probabilidade de sucesso técnico 3 também. São pesos que eu dou para todos os produtos. Então, valor para o mercado, eu dou peso 2, margem de contribuição 3, probabilidade de sucesso técnico 3. O produto A, ele vai ter numa nota de 1 a 5, nota 4 para o valor para o mercado. Então, esse produto que o staff está propondo como uma ideia, eu dei nota 4. Para o produto B, nota 3. Para o produto C, nota 5. Fazendo a multiplicação, eu vou ter um número de pontos a cada linha, respectivamente, para cada produto. A margem de contribuição, eu dei um peso 3. Então, o produto A tem nota de 1 a 5, 3. O B, 3. E assim, probabilidade de sucesso técnico, também dei peso 3. E aí eu faço uma somatória, uma média ponderada multiplicando, e tenho aqui que, por exemplo, nesse caso, né, o produto A ele é mais interessante, porque ele teve uma somatória acima dos demais. Ok?